Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Eu quero, antes de entrar no texto sagrado, eu quero dizer o seguinte. Você que tem participado das nossas lives, você que permanentemente está todo dia buscando uma palavra, desejando ouvir algo que venha ao encontro da sua necessidade. Você que sofre por conta de N problemas ou N razões, mas você está aqui, sempre participando das nossas lives. Por quê? Você já se perguntou por quê? Você sabe por quê? Eu sei. Sabe o que é? Deus está chamando você. Deus escolheu você. Escolheu você para quê? Para que você venha ser mais uma testemunha dele aqui na terra. Isso, testemunha da ressurreição de Jesus aqui na terra. Ele quer que você seja essa testemunha, ele escolheu você. Então, independentemente das suas falhas, fraquezas, debilidades, pecados, ainda assim, Deus tem visto em você alguém que promete santificar o nome dele aqui na terra, independentemente da sua vida, se você está vivendo uma vida errada ou não, não importa, mas se você é uma pessoa interessada em ouvir a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus conosco, isso é um sintoma, é um sinal claro de que Deus escolheu você. Agora, é claro, você também tem que se escolher-se, senão não dá casamento, não é? Ele escolheu você, mas você não escolhe ele. Você gosta de ouvir a palavra dele, gosta de ouvir a história dele, mas você não quer se casar com ele, não quer entregar a sua vida para ele. Então não tem casamento. Então fica aquele negócio, você fica meio lá, meio cá, meio lá, meio cá. Não chove nem molha, nem barro, nem tijolo. Sabe como é que é? Então você tem que decidir-se. Mas uma coisa eu sei, tenho certeza, Deus escolheu você. Não são todos que Deus escolhe. Ele tem os seus eleitos. E isso é uma glória. É uma glória. Porque quando nós somos escolhidos para sermos testemunhas dele aqui na terra, então essa é a maior glória do ser humano. É a maior glória. Porque Deus não precisa de mim, não precisa de você, ele precisa de alguém. Ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de dinheiro, ele precisa de oferta, ele precisa de dízimo. Ele não precisa de nada, ele é o Criador. Todo ouro, toda prata, todo mundo, todo o universo, tudo foi criado apenas com a palavra dele. Então ele já é autossuficiente, porque ele é autoexistente. Então, por que então ele se interessa em nós? Por quê? Porque ele crê ou ele vê que dentro de nós há sinceridade pela verdade, há sinceridade pela lisura, honestidade,
pela palavra de honra. Deus vê esses valores na gente, mesmo que a gente ainda seja míseros pecadores. Ele vê quem tem a sua intenção, a sua inclinação para o que é certo, para o que é justo, o que é correto. Então ele escolhe a gente para que venhamos ser testemunhas dele aqui na terra. Agora, as testemunhas dele não podem ser corruptas, não podem ser blasfemadoras, porque uma testemunha corrupta não serve como testemunha, não é isso? Você que é advogado, você que trabalha com a lei, você sabe disso. A testemunha de um acusado tem que ter uma vida correta, porque se ela vive na mentira, como é que ela pode ser testemunha da verdade? Não é possível isso. Então ela tem que ser verdadeira. E Deus escolheu. Deus tem escolhido pessoas assim, que venham ser verdadeiras, para serem testemunhas aqui na terra. Mas, bispo, por conta do meu trabalho, eu tenho que mentir, eu tenho que enganar. Mas eu faço isso contrariado, mas é o meu trabalho, eu tenho que comer. Não está justificando os seus erros. Isso não justifica. Mas quando você abraça a fé no Senhor Jesus Cristo para ser testemunha dele aqui na terra, ele arranca de si esse trabalho sujo e te dá um trabalho honesto, um trabalho promissor, um trabalho que venha honrar o nome dele aqui na terra. Porque o nome dele lá no céu é santificado, ele é santo, ele é o santo dos santos. Ele já é santificado. Ele não precisa de nada, de ninguém, nem dos anjos, nem dos arcanjos, querubins, serafins. Ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Mas houve por bem escolher pessoas aqui na terra. E por que na terra? Porque aqui na terra, a terra é um mundo já condenado, você sabe. A terra está condenada, profetizado. Há profecias, N profecias, que falam da destruição deste mundo. Então, esse mundo está perdido. E aqueles que estão inclinados para o mundo também estão perdidos. Já estão perdidos. Salvo se dentro deles houver uma inclinação para a justiça, para o que é certo, para o que é correto, para o que é santo. Então Deus está buscando pessoas neste mundo que queiram servi-lo como testemunhas dele aqui na terra. Porque imagine você, uma testemunha de Jesus aqui na terra, nesse mundo podre, nesse mundo condenado, nesse mundo já confinado à destruição. Deus quer levantar pessoas que venham ser testemunhas dele aqui na terra, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer a verdade, para que essa verdade venha libertá-los. Veja só, e quando a gente fala Deus escolheu, Deus escolhe, Deus elege, ele chama muitos, mas escolhe poucos, separa poucos. Nós temos aqui um texto que fala sobre isso. Quando o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala com Timóteo: olha, Timóteo, guarda a fé, a sua consciência pura, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro nada tem a ver com sentimentos do coração. Amor verdadeiro é aquele que dá, que oferece a vida em favor dos outros. Esse foi o amor que Deus mostrou para conosco. Ele deu a vida dele pela nossa vida. E quando a gente ama, a gente dá a nossa vida pelas pessoas amadas de fato e de verdade. Deus deu a vida dele para nos
salvar. Então, Deus fala através dos seus servos, dos seus profetas. Mas você tem que saber, amiga e amigo, que ele fala que sem a santificação aqui na terra, ninguém verá o Senhor. Está aqui escrito: segui a paz com todos. Está falando para os seguidores dele. Jesus está falando para os seus seguidores, seus discípulos. Segui a paz com todos. Se as pessoas não têm paz com você, problema delas, mas você tem que ter paz. Você tem que ter paz para que da sua parte para com elas. Ele diz: seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação aqui não é uma vida religiosa, tem nada a ver com vida religiosa. Muito pelo contrário. A santificação do nome do Senhor aqui embaixo na terra é o nosso testemunho. É o testemunho seu, meu, de cada um. Testemunho da nossa vida, não o que nós falamos, não o que nós pregamos, não o que nós ensinamos, mas o que nós somos. Não é o que nós fazemos, mas o que nós somos para Ele. Se somos separados desse mundo sujo, desse mundo que jaz no maligno, se somos separados, então isso significa somos santificados. Separar é santificar. Santificar é separar. Quando a pessoa é santa, o que quer dizer? O que quer dizer santa? Ela é separada do pecador. Deus disse: sede santo porque eu sou santo. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi o que Deus falou para Abraão. Então, Jesus na oração disse, na sua oração ao Pai, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santificar quer dizer separar. Pessoa santificada é uma pessoa separada, não tem nada a ver de religiosa, não tem nada a ver de careta, não tem nada a ver com a pessoa que está só na igreja, orando. Às vezes está só na igreja orando, mas fora da igreja não é uma pestinha. E às vezes é uma pestinha dentro da própria igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado, minha amiga e meu caro amigo. Cuidado, porque as verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus andam em santificação, porque sem santificação, sem a separação, em outras palavras, deste mundo destinado ao fogo, destinado à ira de Deus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Deus é santo. Como é que ele vai aceitar que uma pessoa que vive na gandalha, uma pessoa que vive na sujeira deste mundo, possa estar na presença dele? Se ele é santo, não pode, não tem condição. Sede santo porque eu sou santo. Quer dizer, se eu sou santo, você tem que ser santo. Se você quer me seguir, você tem que ser santo. Você quer entrar na minha presença, você tem que ser santo. Quer dizer, uma pessoa separada. Jesus veio ao mundo e se separou do Pai, da sua santidade, da sua convivência, comunhão, da sua divindade. Ele se separou do Pai para vir ao mundo
e dar a sua vida e levar o pecado de todas as pessoas que nele creem. Então, quando a pessoa crê em Jesus, os seus pecados são automaticamente pagos por causa do que Jesus fez no Calvário. Só por isso. Só por causa dessa fé, ela é perdoada. Mas não é simplesmente, eu creio em Jesus, e vive no pecado. Não. Quem crê no Senhor Jesus, obviamente, vive uma vida pautada em cima da sua palavra. Procura obedecer a sua voz, os seus mandamentos, os seus conselhos. Isso é crer em Jesus. É como o casamento. Quando Esther creu em mim e eu nela, nós nos casamos. Um creu no outro. Entregamos a vida um para o outro. Então, isso tem que acontecer na prática com a fé, com a crença no Senhor. Você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus e pensa que pode viver na mentira? Não pode. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a pessoa tem que viver separada. Quer dizer, viver na santificação, na santidade. Viver na verdade, viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos falado, Jesus ensinou para os judeus, os fariseus, os hipócritas, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo diz, a quem honra, honra, a quem respeito, respeito. Essa é a realidade. As pessoas que querem andar com Deus, elas têm que andar na santidade, quer dizer, separadas do pecado. E para você separar do pecado, às vezes você tem que se separar, às vezes não, você tem que se separar dos amigos, dos maus colegas, você tem que se separar daqueles que vivem na prostituição, você tem que se separar daqueles que vivem no pecado, que vivem separados para o pecado. Como pode uma pessoa separada para Deus viver também separada com os pecadores? Não tem condição. Não há condição. É como, por exemplo, a luz. Deus é luz. E quem o segue anda na luz. Como que uma pessoa que segue a Deus, que pauta a sua vida na palavra de Deus, pode se misturar com as trevas ou com a sujeira desse mundo? Você sabe que esse mundo está perdido. Nós sabemos disso, não é? Dá licença aqui um instantinho, deixa eu beber um pouquinho. Esse mundo está perdido, você sabe disso. Você vê ao seu redor um monte de sujeira, um monte de patifaria. Um mundo de podridão. Podridão, você sabe disso. Hoje não existe mais ordem, disciplina. Os filhos são contra os pais contra os filhos. Irmão mata irmão. Até pastor mata membro da igreja, de igreja. Olha só, coisa feia, coisa horrorosa, por causa de pedofilia e coisa dessa natureza. Então, minha amiga e meu caro amigo, aqui está escrito, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E como que uma pessoa pode ser testemunha do Senhor Jesus aqui na terra, vivendo na patifaria? Não tem jeito. Não tem jeito. Nós já vivemos, quer dizer, o mundo já vive no inferno, um pedacinho do inferno. Tudo que nós vemos de sujo, de podre, de corrupção, de sujeira, de degradação da família, degradação da constituição da família, que é o casamento. Tudo que nós vemos de
podre neste mundo, Deus permite para que nós vejamos a separação entre a luz e as trevas. Quem é luz vive fora disso, desse contexto. Quem vive dentro da palavra de Deus vive uma vida pautada na verdade, na honestidade, na integridade, na decência, na lealdade, na fidelidade. É isso que acontece. Ora, ele diz aqui, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Quer dizer, que quem não vive na santificação não vai ter nem o privilégio de conhecer aquele que vai mandá-lo para o inferno. É isso mesmo. É isso mesmo. Não vai vir. Vai viver no inferno por toda a eternidade. Isso é o que está escrito aqui. Então, a Bíblia diz que está aqui escrito: o que anda na retidão, na decência, na honestidade, na integridade, teme ao Senhor. Mas o que se desvia dos seus caminhos, quer dizer, da sua palavra, da sua luz, o despreza. Então, quem teme ao Senhor, santifica o seu nome aqui na terra. É testemunha viva dele aqui na terra. Quem não teme ao Senhor, vive na podridão do pecado e já está condenado, e porque vem no seu pecado desprezando a Deus, quer dizer, desprezando a santidade e abraçando a blasfêmia contra Deus, a desonra do nome de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, apesar de terem conhecimento bíblico, estão vivendo no pecado, na destruição, estão vivendo na desonra, na mentira, no engano. São os que profanam o nome de Deus em dobro, porque uma coisa é o mundo, os incrédulos que não conhecem a Deus, profanarem o nome dele. Mas pior do que os incrédulos, infinitamente pior do que os incrédulos, são aqueles que conhecem a verdade, ou dizem e até confessam a verdade, mas vivem na mentira. Para esses, o julgamento será com rigor. Jesus fala sobre isso. Jesus disse: ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, ou se em Sodoma e Gomorra, se tivessem feito os milagres que aconteceram no meio de vocês, há muito que eles teriam se convertido. Pois eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Quer dizer, os que conhecem a verdade e vivem na mentira, o julgamento será com muito mais rigor. E diz o texto sagrado que coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. E muita gente tem brincado com ele e pensa que Deus nem existe. Eles dizem crer, mas no fundo não acreditam na existência dele. Esses sofrerão um castigo infinitamente pior do que aqueles que vivem na Sodoma ou Gomorra deste mundo. Deus, minha amiga, meu amigo, não é homem. Deus não é como nós. Com Deus não se brinca.
Com Deus não há piadinha. Com Deus não há mentirinha. Com Deus não há aventuras. Ou você é, ou você não é. Ou você está aliado com Ele, casado com Ele, e vive esse casamento com fidelidade para com Ele, em santidade para com Ele, ou você não vive. Ou você santifica o nome do Senhor, ou você blasfema o nome do Senhor. Não tem meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é verdadeiro ou é mentiroso. Ou é verdade ou é mentira. Não existe meio termo. Ou nós honramos a Deus com a nossa vida, com a nossa santidade, com o nosso caráter. Caráter diz respeito ao que somos, não ao que nós falamos. Eu não sou homem de Deus pelo que eu falo. Eu sou homem de Deus pelo que eu vivo. Essa é a realidade. É diferente. Então, o que eu vivo é o que eu falo. Não o que eu falo, nem sempre o que eu falo é o que eu vivo. Mas a coisa que eu vivo, então eu falo. Entendeu, amiga e amigo? Então, Deus olha para dentro de cada um de nós. Mesmo que você esteja vivendo na corrupção, mesmo que você esteja enlameado na corrupção, na mentira, no engano, prostituição, deslealdade, etc. Mas, se há em você, lá no mais fundo, no fundilho do seu coração, se há uma sinceridade, puxa vida, Deus aproveita isso para que a luz da verdade chegue até você e você então caia na real e deixe a mentira e passe a viver na verdade, na santidade, para que Ele, Deus, venha a ser santificado na sua vida, para que você seja uma testemunha viva dele aqui na terra, para que o mundo veja que Deus existe, que Ele não é balela, que Ele não é filosofia, que Ele não tem nada a ver com religião. Ele é um Deus vivo. E a palavra dele se cumpre na vida daqueles que o seguem. Que Deus abençoe a todos e que eu espero que o Espírito Santo venha tocar, aliás, deve já ter tocado já em você, para com respeito a isso, a essa palavra, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Aqui na terra já é impossível, mas lá no céu, minha amiga, meu amigo, para ver o Senhor você tem que estar no céu. É ou não é? Para a gente ver o Senhor, a gente tem que estar lá no céu. Quem vai para o inferno não tem direito a isso. Então, Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Aliás, antes de terminar, deixa eu fazer um convitezinho que eu gosto de falar sobre isso. Você já deve ter ouvido muito falar da fé inteligente. A fé inteligente leva a uma vida inteligente. Assim também o amor. O amor é inteligente. O amor pensa, raciocina. O amor avalia. O amor pesa. Foi assim que eu fiz com a Esther e ela fez comigo. Ela me pesou as minhas intenções. Ela pesou a minha vida, o meu caráter. Os pais dela me conheceram. Meus pais a conheceram. Ela conheceu os meus pais. Eu conheci os pais dela. Então, nós avaliamos, pesamos, analisamos um e outro. Quer dizer, nós gostávamos um do outro. Nós sentíamos algo especial um pelo outro. Porém, não bastava isso. Os nossos sentimentos do coração são enganosos. Então, eu poderia estar me enganando nos meus sentimentos para com ela e vice-versa. Então, nós precisávamos
colocar as coisas, os pingos nos is, avaliar, pesar, o que você pretende fazer, o que você quer da sua vida. Eu perguntava para ela, e ela, o que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero fazer isso, eu quero pregar o evangelho, eu trabalho no estado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estudo e tal, mas o meu objetivo, o meu futuro é pregar o evangelho. Eu não estou me formando para servir a mim, eu quero servir ao meu Senhor, mas eu não vejo oportunidade. Então, enquanto não me chamam, enquanto não me escolhem, enquanto não há uma separação minha para pregar o evangelho, eu vou estudando, eu vou tocando a minha vida. Então a Esther sabia o que eu queria, estava bem alicerçado nesse propósito. E eu também sabia do que ela queria, estava bem firmado nesse propósito. Mas, por favor, amiga e amigo, se você vai entregar a sua vida para outra pessoa, não basta apenas a pessoa dizer, falar, olha isso, eu quero isso. É importante que você venha avaliar esse tipo de sentimento que você entrega para uma pessoa que você ama e vice-versa. Então, se pesa, a gente pesa o amor ou o sentimento, porque amor mesmo acontece só quando a gente casa. Só depois que casa é que começa mesmo a construir o verdadeiro amor. Então, se você quer aprender o amor inteligente, o amor que usa a cabeça, não é só o coração, não. Usa a cabeça, porque usando o coração, muita gente se arrependeu e desfez o casamento, e casou mais vezes tentando acertar. Se você não usar a sua cabeça, a sua inteligência, o seu amor vai ser furado, vai ser pouco, vai se frustrar. Então, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos professores, mas professores que vão falar não é só o pastor, mas a esposa do pastor, não só o bispo, mas a esposa do bispo. Eles estarão presentes, ela vai falar, ele vai falar, os dois casados há anos, décadas, com experiência para ensinar, passar aquilo que eles vivem para quem quer aprender a viver uma vida inteligente, um amor inteligente. Tá bom? Hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. No Brasil, nós temos os bispos, os principais bispos. Nem todas as igrejas universal do Reino de Deus, às quintas-feiras, nós temos um casal. Nós escolhemos os casais para que possam fazer isso. Não é para qualquer um, não. Tem que se viver. Tem que ter experiência. Então, se você quiser aprender a viver um amor inteligente que é para sempre, porque ninguém quer sofrer, não é? Então, todo mundo quer viver, quer ser alegre, quer ser feliz, com amor. Então, você tem que usar a inteligência. Hoje à noite, no Templo de Salomão, a Cristiane e o Renato estarão juntos lá para orientar e passar para vocês aquilo que eles têm vivido e os problemas que eles vivenciaram. São mais de 30 anos que eles são casados. Mais de 30 anos, 30 e poucos anos, já dá um pouco de condições para eles passarem suas experiências, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.